Olá, um bom dia, uma boa tarde, a paz do Senhor, a graça e a paz, não interessa. Eu vou ler um texto que se encontra no livro do escritor dos Hebreus, um dos 3 escritores desconhecidos da Bíblia. Alguns chegam a afirmar que Hebreus foi Paulo, mas certo é que não sabemos. Assim como não sabemos quem escreveu, segundo Samuel, pois Samuel já era falecido, apenas foi atribuído a ele, e também a Jó, que não foi Jó. Então, no escritor dos Hebreus, no seu capítulo 7, no seu versículo 4, ele diz assim: Considerai, pois, quão grande era este, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Eu quero falar um pouco sobre o dízimo à luz da palavra de Deus. Não estou aqui para criar problemas, polêmicas com ninguém, mas quero falar à luz da Bíblia. A Bíblia, ela deve ser a nossa regra de fé e conduta. Se a Bíblia não é a nossa regra de fé e conduta, estamos em vão pregando a palavra de Deus. Pois bem, no Velho Testamento, a palavra dízimo é citada pela primeira vez lá, nesse caso aqui, com Abraão, lá no Velho Testamento. Isso é citado. E algumas pessoas dizem que Abraão deu o dízimo da fazenda. Não é verdade. O escritor aos Hebreus diz que Abraão deu o dízimo dos despojos, daquela conquista, quando ele sai ali, a defesa de Ló. E mais na frente, resumindo a história para que compreendamos melhor, quando os filhos de Israel saem do Egito, que tem aquela trajetória no deserto, e que Deus recomenda a Moisés escrever a lei, que está ali os 10 mandamentos, e naquele processo todo, havia em Israel, todo primogênito era separado para o Senhor. Isso terminava tumultuando um pouco. E para facilitar até a própria compreensão, não de Deus, mas dos filhos de Israel, Deus resolveu fazer diferente. Deus disse: se não são 12 tribos, então eu vou pegar uma tribo para mim. E escolheu a tribo de Levi. Eu não sei se um fato que aconteceu, por isso que eu estou dizendo eu não sei, que aconteceu com os filhos de Levi, provando a sua tamanha fidelidade ao teu servo Moisés, que pesou nessa escolha de Deus. Todos sabem da questão do bezerro de ouro, em que Moisés estava ali há 45 dias no monte, e quando Deus disse: desce depressa que o povo se corrompeu, e Moisés quebra a tábua dos 10 mandamentos, e Deus queria matar aquele povo todo, e Moisés diz assim: Senhor, se tu matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Foi o maior amor entre os homens que eu já vi alguém falar. Tu quer matar ele, tu quer condenar, também condena a mim. Foi o que Moisés disse. E Deus então ordena a Moisés que todos os filhos de Israel, aqueles que não foram lá cultuar o bezerro de ouro, que na sua casa, se seu pai foi, ele teria que matar seu pai. Se a sua mãe foi, ele teria que matar sua mãe. Se seu filho foi, você teria que matar o seu filho. E Moisés chama as 12 tribos de Israel e ordena que Deus havia ordenado que eles matassem todos da família que foram cultuar o bezerro de ouro. E só uma tribo fez isso. Qual foi a tribo? A tribo de Levi. A tribo de Levi fez segundo a palavra de Deus. E eu não sei se isso pesara, mas não é esse assunto agora. O assunto agora é dízimo. Pois bem, Deus disse a Moisés: olha, quando eu entrar na terra prometida, todas as outras tribos terão herança. Mas a tribo de Levi não. A tribo de Levi será escolhida para cuidar da casa do Senhor. Elas não terão herança. Agora, os 10% das outras 11 tribos, que eram 12, que são 12 ainda, né? São 12 tribos. Os 10% das 12 tribos, das 11 tribos que restaram, vai ser para segurar a tribo de Levi. Não era para segurar
fazer um sacerdote andar em carro importado, não. Era para segurar a tribo, de velhos a criança, mancos, aleijados, todos que nascessem na tribo de Levi. Seriam sustentados com os 10% das outras 11 tribos, pois eles não tiveram herança. Eles iam depender da herança dele. Eis ali porque Deus diz que eles foram, chama o de ladrão aquele que não dava o dízimo. Porque que eles tiveram herança e a dar 10% daquela herança tinha que ser para aquele que não teve herança nenhuma, que era a tribo de Levi. Isso o Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, há uma citação nos Evangelhos, inclusive em Mateus 23 e 23, que Jesus diz para os fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não estava falando para a igreja, estava falando para os fariseus, que dá o dízimo do coentro, do hortelã e do cominho, mas despreza o mais importante do amor, o mais importante, que era o amor, a caridade, a bondade, a fé, a mansidão. Jesus diz, devei fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Jesus estava servindo. Você quer dar o dízimo? É para dar o dízimo de, mas não é o mais importante. Para a igreja do Senhor. Porque agora, não era mais, nós não tínhamos uma tribo dependendo dos 10%. Aquela tribo foi lá no Velho Testamento, foi a tribo de Levi. Agora nós tínhamos uma igreja que podia se manter sem precisar disso. Aí nós viemos para Paulo, que escreve aos Coríntios. Quem mais escreveu, se eu não me engano, eu posso até estar enganado, mas Paulo escreveu 13 cartas. E Paulo fala de tudo menos de dízimo. Paulo fala da lei da semeadura. Paulo diz que aquele que semeia muito, muito ceifará, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Isso é, Paulo, os bens materiais estão associados, aos bens materiais. É uma roça que você está plantando. Aquele que doa mais, certamente receberá mais. Paulo não está falando em dízimo, porque o dízimo era para segurar a tribo de Levi. Paulo está falando em semeadura. Vou dar um exemplo aqui que eu vi um testemunho uma vez de um certo empresário que estava bancando na África alguns missionários. E no dia que aquele missionário vier pegar o cheque na casa dele, ou no escritório da empresa, ele tinha algumas empresas, não sei quantas eram, não sei bem, mas alguém disse assim, chegou, quando ele tinha acabado de dar o cheque para aquele missionário, e alguém chega às pressas e cochicha no ouvido dele e diz a ele que as empresas estavam em chama, estavam pegando fogo. E o missionário presenciou aquilo. E de repente ele chama o missionário, vem cá depressa, pegou aquele cheque. E o missionário que estava vendo aquela situação ficou triste, achando que ele não ia. E ele dobra o valor daquele cheque. Diz, antes que o inimigo leve, vamos investir na obra do Senhor. Isso é semeadura. Então Paulo fala dessa semeadura. Aquele que semeia mais vai colher mais, mas nunca de dízimo. Você não viu não há nenhuma referência de Paulo. Por quê? Porque o dízimo era uma coisa do Velho Testamento para manter a tribo de Levi, que não teve nenhuma herança na terra prometida. Então, pastor, pelo amor de Deus, para de mentir e enganar o povo, associar o dízimo com a salvação. Você é um picareta. Não tenha medo de pecar e dizer que você é um picareta, se você está associando o dízimo à salvação. O dízimo foi uma coisa especificamente para os filhos de Israel, para segurar a tribo de Levi, que não recebera herança. No Novo Testamento não há nenhuma conotação em dar dízimo. Dar em contribuir, existe sim, contribuir para a obra do Senhor. Quem mais contribui para a obra do Senhor, mais será abençoado. Talvez a responsabilidade seja muito maior do que aquela de você dar o dízimo. Mas dízimo no Novo Testamento não existe. O dízimo foi exclusivamente para o Velho Testamento, para a casa de Levi. Então, que Deus nos abençoe.